Fala aí, oitavo ano, beleza? Bom dia. Se surgirem vozes no fundo da gravação, são os vizinhos brincando aqui frente de casa, tá? Então, desde já peço desculpas, espero que não atrapalhe. Então, vamos lá. Gente, se eu não me engano, esse aqui é o último capítulo do livro de vocês. Para não ficar, né, tão extenso, como a gente tem um tempinho até a prova, eu dividi ele em dois, então deve ficar um vídeo curto. E vou fazer bastante exercício, exemplos, né? Todos os exemplos que no livro vou fazer com vocês aqui. Então vamos lá, volume. O que é um volume? Não é volume, né, de altura de música, não. Volume é, se eu pegar qualquer recipiente e eu quero encher ele com alguma coisa, eu estou calculando o volume daquele recipiente. Então isso serve para tudo, né? O cilindro de gás, o gás que está lá dentro, quanto de gás que tem aí? É o volume de gás que cabe aí. Então, isso que é o volume. E ele é um produto. Uma multiplicação de 3 termos. Por isso que, no resultado final, nós temos o metro cúbico, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, quilômetro cúbico e por aí vai. Por quê? Se eu tenho aqui o meu comprimento dado em metro, para eu multiplicar a minha largura, também tem que ser em metro. Para eu multiplicar a minha altura, que também tem que ser em metro. Né? Esse 3 não. Aí vai ficar 1m, 2m, 3m. Então, isso aqui vai dar metro cúbico. Se um deles for dado em cm, o outro também tem que ser dado em cm. E o outro também tem que ser dado em cm. E no final virou 1 centímetro cúbico, tá? Então, só a título de curiosidade. Então, na verdade, para calcular o volume, é comprimento vezes largura vezes altura. Ou então, se eu for olhar para o outro lado, é como se eu pegasse a minha base, nesse caso é um retângulo, e calculasse a área da base. O que é a área da base? Comprimento vezes largura. E multiplicasse pela altura. Então, é a área da base vezes a altura, que dá no mesmo. Então, vamos lá. Qual é o volume de um paralelepípedo com 10 de comprimento, 6,5 de largura e 4 de altura? O volume dele vai ser a multiplicação dos 3 termos. Comprimento, largura e altura. Observando, ó, tá em centímetro, centímetro, centímetro. Então, tá todo mundo já no mesmo barco, todo mundo nos centímetros. Multiplicando isso tudo, vai dar, não sei qual valor que eu tô com o livro aqui para colar. 10 vezes 4, 40. 40, abaixo zero, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 24, 2, 26, 260. Gente, se estiver errado, vocês me corrijam depois, que eu estou fazendo aqui de cabeça, não estou colando do livro. 260 centímetros cúbicos, tá? Muito importante colocar a unidade no final. Minha unha tá horrível, ó. Aí um outro exemplo tá assim, a aresta de uma caixa d'água cúbica mede 80 centímetros. Então, vamos lá, eu tenho aí um cubo, né, porque a caixa d'água é um cubo. Cubo bonitinho. A aresta de uma caixa d'água mede 80 centímetros. Então, a aresta é isso aqui, ó. Isso é uma aresta, isso aqui é uma outra aresta, isso aqui é uma aresta. Então, tudo isso aí é aresta. É 80, como é cubo, então aqui tem 80, aqui tem 80, aqui também tem 80. Então, tudo 80. Só que aqui está em centímetros, né, gente? Ele quer saber quantos metros cúbicos de água são necessários para enchê-las completamente. Mas aí a gente vai calcular o volume, 80 vezes 80 vezes 80, que vai dar 1, 2, 3 zeros. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48, com 3, 51. Então, né, dá isso tudo aí. Só que isso aqui é em centímetros cúbicos. Então, ó, vamos para a nossa tabelinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Isso é o cubo, né? Então,
botar o 3 aqui em cima, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Significa que cada uma dessas casinhas cabe em 3 números. Então, olha, eu tô aqui. Então, ó, tem 3 zeros aqui. E aqui tá o 512. Então, a minha vírgula tem que ir para o metro cúbico, né? Porque, ó, ele quer em metro cúbicos. Então, a vírgula sai do final e vem para cá. Mas ela não pode ficar simplesmente vírgula 512.000. Não pode ficar assim. Então, eu ponho um zero aqui, tá? Então, isso aqui, olha, tirando esses 3 zeros que são desnecessários, é 0,512 metros cúbicos. Ah, professora, mas a quantidade de água não é em litro? A próxima aula a gente vai ver essa relação dessa medida cúbica para litro, tá? Não se preocupa não. Então, 512 metros, 0,512 metros cúbicos. Isso aqui vai ser equivalente a 512 litros, tá? Mas isso aí é coisa para a próxima aula, tá? Entenderam como é que a gente faz? Ler é importante por conta disso, ó. Porque se você para aqui, tá meio certo, não tá totalmente certo. Aí se tá lá no resultado, se é múltipla escolha e é na letra A tá isso, você vai lá e coloca isso, na letra B tá isso aqui, o certo é esse. Então você vai errar a questão, tá? Leiam. Continuando, letra C, uma fábrica faz barra de chocolate. Isso aqui é minha barra de chocolate. Na forma de um paralelepípedo, com essas medidas aqui, 15 por 1 por 6. Então, o volume aqui de caras é 15 vezes 1 vezes 6, tá? O volume vai ser por isso. Vamos ver se a gente vai precisar calcular. A densidade, o que é densidade, gente? Imagina aí uma piscina com água. Só uma piscina com água. Você vai tentar boiar, vai ser difícil. Tem gente que consegue? Tem, mas vai ser muito difícil. Agora, imagina o mar, né? Salgadão. Tu vai tentar boiar, vai ser mais fácil, porque a densidade da água do mar é maior que a densidade da água da piscina, tá? Então, quanto mais firme aquele líquido, né? Não sei se eu posso dizer assim, maior a sua densidade. Imagina você dar um soco numa água, seu braço vai afundar. Agora, dá um soco numa bacia de amoeba, seu braço vai ser um pouco mais difícil afundar, né? Porque a densidade da amoeba, do slime, né? É maior do que a densidade da água. Então, isso que é densidade. Como é que eu calculo a densidade de alguma coisa? É a massa dividido pelo volume. O que é massa? Massa a gente geralmente fala que é peso, sabe? Só que é errado, a gente não fala peso. Peso é uma força, em física, força-peso. Isso aí é assunto para ensino médio. Mas a massa é o que a gente chama de peso, né? Quanto que pesa esse chocolate aí? 135 gramas. Na verdade, é a massa daquele chocolate. Então, a densidade é a massa dividida por volume. Então, vamos calcular aqui o volume, né? Só para adiantar, 15 vezes 1, 15. 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, com 3, que foi 9. Então, o volume aqui é 9 centímetros cúbicos. M é a massa da substância e V seu volume. Tá, a densidade do chocolate é essa aqui, ó. 1,5 grama por centímetro cúbico. Então, é importante isso aqui, é isso, né? Então, a densidade é isso. Então, qual é a massa, qual é o peso do chocolate? A massa, né? No lugar do D, 1,5, né? Porque, ó, ele já tá dando que a densidade é isso. Então, no lugar do D, isso aqui equivale ao D. A gente vai colocar isso, 1,5. No lugar do M, a gente vai deixar o próprio M, porque é ele que a gente quer achar, a massa, né? Qual é a massa? Então, ó, o M é o que eu quero, pá, ponto de interrogação. O volume a gente calculou aqui em cima, 90. Então, vamos lá. Multiplica cruzado, M é igual a 90 vezes 1,5. Vezes 1,5. Que vai dar 135, né? 9 vezes 5, 45, 9 vezes 1, 9, com 4, 13. Aí vai ficar um zero aqui, põe a vírgula, isso aí, 135. Qual a unidade de medida? A gente vai pensar aqui, ó. A densidade foi dada em centímetro cúbico, né? Grama dividido, né? Porque isso é uma barra de divisão, por centímetro cúbico. E esse 90 é centímetro cúbico. Então, quando eles se multiplicam, vai ficar como se fosse esse dividido por esse. Esse dividido por esse é como se a gente fosse cortar, vai sobrar só quem? O G.
Então, 135 gramas, tá? Beleza? Ok? Entenderam a conta? Senão, vocês me perguntem depois, que ao vivo não dá pra perguntar, né? Que é gravado. D. Uma embalagem de sorvete terá a forma de um paralelepípedo, com base retangular de 12 centímetros por 10. Então, ó, tem aí, ó, uma caixinha de sorvete com a base retangular, que é 12 por 10, né? 12 por 10. A embalagem deve conter 1.800 centímetros de volume cúbico. Perdão, 1.800 centímetros cúbicos de sorvete. Então, isso aqui, ó, é o volume. Qual deve ser a altura? Então, ó, o volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Então, esse A aqui que eu quero descobrir. O V eu tenho, o V é 1.800. O C eu tenho, né? É 12. O L eu tenho, a largura é 10. O A é o que eu quero achar. 12 vezes 10 dá 120. Então, 1.800 é igual a 120A. Quem é A? 1.800 dividido por 120. Simplifico aqui, ó, com esses 0 com 0. 180 dividido por 12. Vai dar 15 centímetros. Então, altura 15 centímetros. Beleza? A soma de todas as arestas de um cubo é igual a 36. Então, vamos lá, gente. A soma de todas as arestas. Se eu pegar, ó, essa aresta mais essa, somar todas, vai dar 36. Quantas arestas a gente tem no cubo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. Vocês concordam que num cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho? Porque é um cubo, né? Vem do quadrado. Todos têm o mesmo tamanho. Então, é como se eu tivesse somado 12 pedaços e dado 36. Para eu saber quanto mede cada uma, divide 36 por 12, que vai dar 3. Cada aresta tem 3 centímetros. Então, qual é o volume? O volume do cubo é essa vezes essa, né? Só que é a mesma coisa, todas têm 3 centímetros. 3 vezes 3 vezes 3. Ou 3 ao cubo. Por isso que o nome é ao cubo, gente. Ó, 3 ao cubo. Porque se é relacionado a esse tipo de conta do volume. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o volume é 27 centímetros cúbicos. Então, terminamos aqui. Esses foram os exemplos que eu peguei do livro de vocês. Vou passar os exercícios. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Tamo aí para isso. Fiquem com Deus.